Começando lá de fora, então a gente viu toda essa reprecificação do mercado, olhando a postergação do ciclo de queda de juros nos Estados Unidos. Isso pressionou as treasuries, né? A taxa de juros dos títulos americanos subiram. Consequentemente, isso impactou todo o mercado de câmbio no mundo, né? Não foi só o real que desvalorizou, né? Várias moedas desvalorizaram em relação ao dólar. E, consequentemente, se a moeda desvaloriza, isso pode prejudicar a inflação, né? Então, acho que foi nesse contexto que o presidente Roberto Campos falou, olha, se lá fora houve uma mudança de cenário, então isso pode impactar também aqui no Brasil. Como nós enxergamos tudo isso? Primeiro, a gente entende que o mundo ainda é desinflacionário. Desinflacionário por dois motivos, né? Em primeiro lugar, quando a gente olha a estagnação europeia, a gente olha um crescimento menor nos Estados Unidos ao longo dos próximos trimestres, a gente olha também a China exportando desinflação para o mundo, a gente olha para o preço das commodities e observa preços das commodities no mercado futuro ainda bem comportados. Então, quando a gente vai projetar os preços no atacado no Brasil, o IPA industrial, IPA agrícola, olhando o preço de commodities no mercado futuro internacional, a gente não vê uma pressão relevante vindo de fora nos preços no atacado. Em segundo lugar, vindo de fora, a gente tem percebido que os preços dos produtos exportados pela China estão caindo. Nos últimos 12 meses, esses preços caíram 10%. Essa queda de preço dos produtos da China é compatível somente com a crise europeia, lá em 2013, 2014, e também compatível com a crise americana em 2008 e 2009. Então, além do preço das commodities no mercado internacional não sugerirem uma grande alta dos nossos IPAs, a gente também tem um país importante, que é a China, exportando deflação para o mundo. Então, eu queria deixar isso numa caixinha. Em segundo lugar, a gente tem as contas externas brasileiras, que são super saudáveis. A balança comercial desse ano deve ficar próximo de 90 bilhões de dólares. A gente já olhou os dados até a terceira semana de abril de saldo comercial também muito vigorante, né? Então tudo isso também ajuda a dar um colchão para o cenário internacional, ou seja, ajuda a dar um colchão para a nossa taxa de câmbio. Outro ponto bastante importante, então, para chegar na inflação e nos juros, é olhar o mercado de trabalho. É verdade que a taxa de desemprego no Brasil está num patamar historicamente baixo? Sim, é verdade. Mas é verdade que isso necessariamente representa que a inflação vai sair de controle? Não, não é verdade. Tá? A gente sempre tem que ponderar o salário contra a produtividade. Se o salário do Marcelo sobe 10% e a produtividade dele sobe 20%, isso não é necessariamente inflacionário, porque o lucro da empresa sobe. Ela não precisa necessariamente aumentar preço. Então, quando a gente olha medidas de custo unitário do trabalho, que é salário contra a produtividade, a gente ainda não voltou ao ritmo que era antes da pandemia, mas a gente vem desacelerando gradualmente ao longo dos últimos trimestres. Então, primeiro, a gente olha o cenário internacional como um cenário ainda desinflacionário, olhando para o preço das commodities no mercado futuro. Segundo, a gente olha as contas externas e a gente não entende que a taxa de câmbio tem uma tendência de desvalorização. A gente olha as contas externas bastante saudáveis. Terceiro ponto, olhando o custo unitário do trabalho, não voltou ainda ao que era antes da pandemia, mas ele vem desacelerando gradualmente. E aí, consequentemente, quando eu junto tudo isso no nosso indicador de custo de produção no Brasil, o custo de produção no Brasil está bem comportado. Ele está crescendo num ritmo próximo ao que era um pouco antes da pandemia. E por isso que a inflação está bem comportada. O IPCA desse ano deve ficar por volta de 3,5%. Do ano que vem também não deve ficar num patamar alto. A gente espera que fique entre 3% e 3,5%. E com isso, o Banco Central ele vai encontrando espaço para reduzir os juros. Mas estamos num ambiente de mais cautela. Estamos num ambiente de mais incerteza. Incerteza no cenário internacional, incerteza também do nosso ajuste fiscal de longo prazo. Nesse cenário de maior incerteza, mas com o cenário base ainda permitindo cortes de juros, a gente entende que o Banco Central ele vai reduzir o ritmo de corte de juros para 25 pontos por reunião, ou 0,25 pontos percentuais por reunião já na próxima reunião do Copom, e ele vai cortar 0,25 em todas as reuniões, exceto na última. Ou seja, o que daria uma taxa Selic no final do ano de 9,5%.